Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Na realidade, a segunda parte do versículo 9 é uma continuação da pregação anterior. O título da pregação é Vitrine Ambulante. Vocês vão entender breve a explicação deste tema. Vou falar sobre muitas coisas de que esse texto trata. E o fato de ser vitrine ambulante é um aspecto só, mas eu não poderia colocar todos, que ficar um título como os livros de séculos atrás, que eram muitas frases para explicar o título de um livro. Hoje não é mais moda isto. Então, 1 Pedro capítulo 2, vamos ler o 9 inteiro e o 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Santo Deus, usa a mesma misericórdia tua, agora no outro aspecto, para nos abençoar nesta pregação, nos edificar, nos abrir os olhos, para enxergar coisas claras, as não tão claras, de maneira que tudo que vai ser dito aqui seja útil para a vida daquele que já é salvo em Cristo. E por os que vão ter contato com esta pregação, que ainda não têm a bendita graça da salvação em Cristo, que eles a obtenham através de uma fé vinda junto com o arrependimento dos próprios pecados e uma entrega incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Então, te glorifica através desta pregação em nossas vidas. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Já vimos nas pregações passadas que Deus nos fez pertencer, eu digo, nos fez àqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, pertencer a uma nova raça, eleita por Ele, nomeando-nos sacerdotes, tornando-nos filhos do Rei, parte de uma nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva dele, Deus. Já expliquei tudo isto. Terminei a pregação passada, então, perguntando: com que objetivo Deus fez tantas coisas como essas descritas em nós? Nós temos alguma coisa a fazer como consequência, ou até mesmo em contrapartida a tudo que foi realizado em nós? Deus espera algo de nós? Que tipo de atitude devemos ter para com Ele e para com os homens, depois de passar por tão profunda transformação? Ficamos de responder hoje, é o que eu pretendo fazer. A segunda parte do versículo 9 responde esta pergunta claramente, quando diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real e tal, aquelas transformações foram feitas em nós, a fim de. Então, quando você vê esta expressão, mesmo em qualquer leitura que se faça, sabe que agora vem o enunciado de um propósito, seja lá qual for o assunto. O assunto aqui na Bíblia é: tudo isso foi feito em nós a fim de. É momento então de ter uma atenção especial, abrir bem os ouvidos, o coração e pensar: epa, vai ser dita agora uma coisa muito importante. Deus fez tudo isso em mim visando um objetivo. Qual o objetivo? Ele vai dizer agora. Está claro para quem sabe ler e quem consegue ouvir.
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui está um dos versos, ou uma das frases mais importantes da Bíblia. Exagero meu? Não creio. Porque esta frase, ela se equipara em importância a qualquer uma das várias que nós temos, que explicam o motivo, o propósito do crente nesta terra. Por isso é que eu digo que é de uma importância tremenda. Mais importante, eu diria, do que passagens que falam do nosso comportamento aqui, como é que nós devemos agir. Obviamente passagens importantíssimas, mas uma como essa vai na essência do próprio propósito de vida. Aqui, propósito da nossa existência, especialmente o propósito da nossa existência pós-conversão. O tipo de pergunta que perturba a raça humana desde que Adão e Eva pecaram no Éden é: quem sou eu? Quando eu digo perturba a raça humana, é pessoas da raça humana, ou seja, indivíduos. Não é uma pergunta nem coletiva, é uma pergunta altamente individual. O que é que meu vizinho vai fazer nesta vida? Por que ele está aqui? Eu não sei não foi eu que o criei, mas eu estou aqui neste mundo e eu quero saber o que é que eu estou fazendo aqui. Quem sou eu? Eu sei que nasci do papai e da mamãe, biologicamente eu consigo explicar, mas qual o sentido disto tudo? Deus está aqui. Agora, tudo bem, e o vizinho está aqui, e o outro vizinho, e meus filhos, e meus pais, e nós todos aqui. Divãs de psicólogos e até consultórios médicos em geral estão cheios dessas perguntas, porque de fato é um questionamento razoável, lógico e ao mesmo tempo forte, pesado, eu vou dizer mais, terrível, pelo que envolve. O homem é um ser racional, ele faz 1000 perguntas sobre si mesmo e não sabe respondê-los, e aí está o aspecto terrível deste questionamento. E o pior é que ele não sabe responder e não sabe nem onde procurar. E ele se ilude, pensando que vai encontrar alguma dica existencial nas teorias humanistas e antibíblicas de muitos homens, alguns filósofos, outros palpiteiros sobre os grandes segredos da mente, da alma, da existência humana, porque não passam de palpiteiros mesmo, porque se você quer explicar algum tipo de comportamento humano com base empírica no que você observa, com um grupo de pessoas, e outro grupo, e vai juntando algumas informações, tudo bem. E se você faz disso uma ciência e tira alguns proveitos disso, tudo bem. Mas quando se passa a linha de explicar existências, de explicar motivações internas, e explicar ações e reações com base em experiências que se acha que a pessoa teve, às vezes antes de nascer, ainda dentro do útero da mãe, e aí se transforma em palpiteiro. E se essa expressão é pejorativa, é porque eu não encontrei uma a mais. Porque ninguém entende de existência humana nesta terra para explicar motivações e explicar fundamentos de propósitos quanto à nossa existência. Porque não procura na palavra de Deus. Aliás, eu disse que o homem não sabe onde procura. Muitos sabem.
pelo menos dizem que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não buscam lá. Obviamente muitos não sabem mesmo, mas a maioria para quem eu me dirijo sabe, porque pelo menos nominalmente diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus quem entende da existência humana, só Deus, só Deus. Então, para não ser classificado de palpiteiro, tenha cuidado quando for falar de assuntos de existência, e vá para as Escrituras e ainda fique no limite que ela nos obriga, nos impõe, porque Deus não explica tudo para nós, obviamente, mas até onde Ele quis explicar, está aqui. E não vai ser difícil aquele que se conforma e tem a sabedoria de tirar da Bíblia alguma explicação sobre assuntos existenciais, não será com dificuldade que ele vai ver que Deus criou o homem para adorá-lo, adorar Deus, o Criador, servir o Criador, glorificar o Criador. Claro que a maioria da humanidade não faz isso, e por isso a maioria da humanidade se sente inútil e sem rumo, e desesperada e angustiada. Mas com o crente deve acontecer exatamente o contrário, o oposto deste quadro que eu estou pintando aqui. Através da palavra de Deus ele fica sabendo não apenas quem ele é, uma criatura de um Deus soberano, todo-poderoso, um eleito de Deus antes da fundação do mundo, alguém que foi salvo em Jesus Cristo. Ele sabe perfeitamente identificar a si próprio quem ele é, mas além disso, ele sabe o propósito pelo qual ele está vivo nesta terra: glorificar a Deus. E esse propósito ele pode ser explicado em termos de vários subpropósitos, vários subitens que estão embaixo do grande item de glorificar a Deus, que expressa de fato, resume todo o propósito da existência humana: glorificar a Deus. Não somente humana, a natureza, os peixes, as aves têm a obrigação de glorificar a Deus, mas estamos falando de pessoas racionais. Um desses subitens do item geral de glorificar Deus é exatamente o que Pedro explica na segunda parte do versículo 9, quando diz: a fim de. Então ele nos tornou sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e tal, para, aí diz, proclamar as virtudes dele, Deus. É um objetivo tão claro e tão simples que nos deixa até desconcertados pela clareza e pela nossa, dificuldade, lentidão, lerdeza em perceber isto. Nós crentes, agora estou falando para crentes, perceber o quão simples é o propósito de um crente nesta vida, desconcertantemente simples. Talvez muitos pensem que o objetivo aqui nesta vida é ter uma vida correta, ser um cidadão de bem. Seria até interessante pegar uma caneta, um papel, distribuir e dizer: escreva aí, irmãos. Mas agora já não teria mais graça, mas antes de começar essa pregação teria sido interessante. Escreva aí um objetivo na sua vida, o grande objetivo, ou alguma coisa que faça parte do grande objetivo. Bote aí. Seria interessantíssimo ver o que iria sair. Não sei, algo talvez, ter uma vida correta. É fazer o bem. Fazer o bem é o objetivo da minha vida aqui, especialmente depois que eu me converti a Cristo. Ser respeitado,
estabelecer família, juntar algum patrimônio para uma velhice tranquila, e finalmente, sei lá, deixar o nome respeitado quando eu morrer, até para os meus descendentes. Essas coisas que eu comentei aqui são importantes, sem dúvida, tudo isso é importante que eu comentei, mas certamente também, do jeito que são importantes, nós não estamos aqui para alcançá-las. Você não está aqui nesta terra para fazer o bem, não. Esquisito. Você não está aqui para criar um bom nome e ter um bom conceito, mesmo que esse bom nome seja envolvendo o nome de Cristo. Você não está aqui para juntar um bom patrimônio e dar conforto a seus filhos, não. Você não está aqui neste mundo para isso. Isso não é objetivo de vida. Aliás, um efeito prático de saber que o objetivo aqui é glorificar a Deus é que evita muita frustração inútil. O que é frustração? É não alcançar objetivos. Basicamente é isso. De uma maneira muito simplória, frustração é não alcançar o que você espera, ou esperaria. Não alcança, e porque não alcança, se frustra. É isso. Se alguém tem um objetivo errado, e ele não o alcança, não se frustre não, porque aquele objetivo que você tinha, pelo qual você está morto de frustrado, não presta. Então entendam, é um objetivo inútil, é uma frustração inútil. Entenderam o que eu estou dizendo? Tem um alvo errado, não alcança, aí se frustra. Não frustre não, porque aquele alvo não presta. E nós somos doutores em frustrações inúteis, porque os nossos alvos não são os melhores. Eu digo não presta, não são os melhores, alguns não prestam mesmo, mas ao não serem os melhores e deixarem para segundo ponto o importante, acaba não prestando mesmo. Qualquer alvo que substitua o objetivo de glorificar a Deus e todas as suas consequências, esse alvo não presta para ser o alvo número 1. Pode servir para ser alvos secundários de uma vida aqui na terra. Tudo bem, como eu disse, são coisas boas. Se temos objetivos errados, nós vamos nos frustrar à toa. Então, um se frustra porque não consegue dar o conforto que sonhou para a família. O outro se frustra porque não conseguiu ser o grande profissional que ele queria. Mas essas coisas nunca deveriam ser os seus objetivos em si de vida. Então, se tivermos de nos frustrar, frustremo-nos pelo menos pelo motivo correto. Aí já é diferente. Já é uma frustração válida, que vale a pena o sofrimento, porque frustração é um grande sofrimento. Ou seja, se você há de ser frustrado, que seja, sabe por quê? Porque você não consegue viver de tal forma que Deus está sendo glorificado na sua vida. Este é o objetivo. O não alcance dele deve gerar frustração, e esse é o tipo da frustração boa, saudável, porque está mostrando e indicando que você não está cumprindo o objetivo principal na sua vida. Aí pode se frustrar à vontade, pode morrer de frustrado. Literalmente, pode morrer de frustrado. Pode ir para o túmulo frustrado. No leito de morte, muitas palavras dos seus lábios. Eu morro um homem frustrado, eu morro uma mulher frustrada. Por quê? Porque eu não consegui que Deus fosse glorificado na minha vida. Diz, amém, se frustra meu irmãozinho, Deus tem misericórdia da sua alma. E se ele é irmãozinho, vai para o céu, né? Mas está certo em estar
frustrado, porque, de fato, o grande objetivo da vida dele era glorificar a Deus. E Pedro diz aqui, embaixo do grande item, como já comentei, glorificar a Deus aqui, como? Proclamando as virtudes de Deus. Proclamando como? Eu diria de duas formas. Primeira, diretamente com a boca, falando. Veja aqui Salmo 111, que eu vou ler inteiro, são 10 versículos, e não vou explicar muito não, mas eu uso apenas como um reforço, citando um exemplo de alguém extremamente dedicado em proclamar as virtudes de Deus. Salmo 111. Observe o que esse homem vai dizer de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Detalhe aí, consideradas por todos os que se comprazem nelas, não é por qualquer um ser humano, não. Os outros não estão nem aí para as obras de Deus. Curioso que ele afunila aqui. Ele qualifica o tipo de gente que acha que as obras do Senhor são grandes. Os que se comprazem nelas. Continua. Em suas obras a glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são para eles, para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. É impressionante a quantidade de informação que esse homem conseguiu transmitir em 10 versos. Sobre os atributos de Deus eu contei aqui: glorioso, tem majestade, justo, benigno, misericordioso, sustentador, fiel, imutável, reto, redentor, santo, poderoso. 12 atributos de Deus. Isso é que é proclamar as virtudes de Deus. Quanto às obras de Deus, ele não falou só nas virtudes de Deus, não, ele falou nas obras de Deus. E ele disse que Deus é criador de grandes e memoráveis obras, que servem de prazer a muitos, nós inclusive, crentes, graças a Deus. Diz que Deus gosta de manifestar ao seu povo as suas obras, ele tem prazer nisso, ele dá herança ao seu povo. Diz que ele tomou a iniciativa de fazer uma aliança redentora, então é um Deus salvador, um Deus que salva, que redime eternamente o seu povo. Então, com um Deus desse, o salmista não poderia deixar de ser sinceramente grato, versículo 1, renderei graças ao Senhor, e de temê-lo e louvá-lo, como ele disse no final, no versículo 10. Então, é óbvia a exortação aqui. Acostume-se a falar das virtudes de Deus, isso o agrada. Eu sei que pode parecer muito cafuna, muito deslocado, muito sem graça, muito piedoso demais, para não dizer piegas, até para crentes às vezes, estranho que seja, você falar, puxa vida, Deus é maravilhoso, veja o que Ele fez para mim. Oh Deus fiel, rapaz, que Deus fiel, que foi, rapaz? Foi isso, ou então, não foi nada em especial,
Mas o fato de ter me garantido salvação, e eu tenho certeza que eu vou, ele colocou no meu coração. Mas você sabe que Deus colocou no seu coração? Porque ele diz que o Espírito Santo habita em mim. Só isso. Glorifica a Deus, fala de Deus. É muito bom ter um Deus desse como? Que está presente comigo o tempo todo, que habita em mim, que me salvou de uma perdição eterna. É bom demais. Haja coragem. Coragem, muitas vezes, para um crente dizer uma simples frase dessa em meio a colegas, em meio a companheiros de trabalho hostis a Deus, que vão olhar para você assim, uns com desprezo, outros com gozação, outros com raiva, outros com pena. Ninguém gosta de ser desprezado, de ser sentido pena, de ter raiva por você. Ninguém gosta, especialmente quando isso pega mal para o seu nível espiritual, cultural, educacional, acadêmico, empresarial, seja do que for. O que vão pensar de mim em pleno século 21, ficar dizendo essas coisinhas de Deus, que qualquer pessoa que abre a Bíblia e lê e fica decorando e diz aí, né? Tudo bem. Pedro diz, ele fez um bocado de coisa em nossas vidas para você proclamar as virtudes dele. E ele quer saber se é cafona, se é piega, se é... não interessa. Proclame. Nós estamos ruins nisso. Agora, isso agrada tremendamente, porque cumpre o objetivo básico pelo qual nós estamos aqui, glorificá-lo. E há um aspecto também de glorificá-lo indiretamente. Eu falei diretamente com a boca, citei o Salmo 111, e indiretamente vivendo, como o próprio Pedro disse no capítulo 1, onde nós estamos, quer dizer, no primeiro livro de Pedro, onde nós estamos, capítulo 2, onde nós estamos, versículo 12, ou seja, daqui a 2 versículos, está 2 versículos diante de onde nós estamos agora. Então, breve eu vou pregar sobre isto, mas só adiantando. 1 Pedro 2 e 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios é não crentes. Aqui. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então há uma forma de proclamar as virtudes de Deus. Como? Vivendo. Um provérbio, um ditado muito conhecido, muito clássico, talvez até um pouco chavão já virou, mas como é? As tuas obras falam tão alto que eu não consigo ouvir o que tu estás dizendo. Dá o que pensar. Está falando o quê? Jesus Cristo, Salvador, crente, tu é crente? Sou. Como é? Eu não estou ouvindo direito, não tem. Tem uma coisa na linha aqui, porque o teu comportamento, a tua atitude, a tua vida fala tão alto que eu não estou ouvindo as tuas palavras. Elas são secundárias e terminam sendo mesmo. Muito bem, voltando. O crente de uma vida bonita é uma vitrine ambulante das virtudes de Deus. Agora está aqui o título da pregação: vitrine ambulante. Aquele que transmite as virtudes de Deus pela sua vida é uma vitrine para todo mundo olhar. Que coisa bonita. Vamos continuar. Observem que Pedro não disse assim, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes de Deus. Ele não disse. Eu estou assumindo que é Deus. Mas na realidade, Pedro não disse isso. Ele qualificou Deus de uma forma que vale a pena examinar. Como?
a fim de proclamar as virtudes daquele que, está falando de Deus, óbvio, mas como é que ele qualifica Deus aqui? Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em vez de enfatizar a soberania universal de Deus, o relacionamento de Deus com toda a sua criação, não, Pedro enfatiza o aspecto pessoal, a relação pessoal de Deus com o crente. Deus fez tudo isso em você para você proclamar a virtude daquele que lhe chamou. Chamou de quê? Chamou da onde? Para onde? Das trevas. Das trevas. Você vai glorificar, proclamar as virtudes de alguém que fez algo fantástico por você, que tomou a iniciativa de lhe tirar de uma situação terrível para uma situação maravilhosa. Todas essas coisas que já comentamos, sacerdócio real, nação santa e tal, e ele coloca mais um aqui através de um contraste. Antes, nas trevas. Trevas na Bíblia é o símbolo de cegueira espiritual, típico de quem vive no pecado. Eu quero ler Isaías 59, de 9 em diante, só para ter uma ideia de como é que a Bíblia trata uma situação de pecado. Isaías 59, 9 a 13. Refere-se ao povo judeu, nas palavras do profeta Isaías, mas obviamente podemos aplicar para qualquer ser humano que está nessa situação. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como as pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões, ele explica porque tanta treva. As nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Trevas. É assim que vive o pecador sem Cristo. E agora, luz, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na Bíblia, luz é o contrário com relação às trevas. É símbolo de visão espiritual, típico de quem foi salvo e agora vive na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Estou citando apenas uma passagem de cada, para mostrar a questão das trevas e da luz. Tem muitas passagens que mostram isso. Então, 2 Coríntios 4 e 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você tem falado das coisas de Deus? Pergunto de novo. Agora, dentro da lembrança de que você andava como cego ao meio-dia, apalpando as paredes, no sentido de que você não tinha visão espiritual, e agora você está na luz de Cristo. Eu acho muito difícil um cego ao lado de outros cegos, colegas de infortúnio, de repente enxergar e ver a maravilha da natureza ao seu redor e não sair feito doido, falando alto, alegre, pulando. Vocês não podem imaginar o que eu estou vendo, gente, é bom demais, é incrível.
venha para essa situação, venha enxergar também. Se os colegas cegos não tivessem condição nenhuma e nenhum tipo de esperança, seria malvadeza, né? Seria malvadeza. Enxergue também. Acontece que Cristo veio ao mundo morrer e morreu, ressuscitar, ressuscitou e voltou para o céu para dar essa esperança e nos não somente permitir, mas mandar que façamos esse convite aos ex-colegas cegos. Meu amigo, você não pode ver a maravilha? Vá a Cristo, porque Ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá a Cristo. Você sabe que Cristo reclama de quem não vai a Ele? Ele reclama: vós não quereis vir a mim para terdes vida. Ele usou o verbo querer, e nesse momento Ele não está considerando questões de eleição, de predestinação. Não importa neste aspecto, porque Ele diz de uma forma claríssima, diz não, acusa: vocês não querem vir a mim para terdes vida. Venham, venha. Então, a parte de explicações teológicas que estão acima da nossa compreensão, Deus mandou que nós façamos exatamente isto. Meu amigo, você está cego? Estou vendo coisa nenhuma. Eu também era, cara, eu também era, e agora eu estou enxergando. Sabe por quê? Porque eu sou mais rico do que tu, e dei mais dinheiro para a igreja. Não, porque eu sou mais inteligente. Não, sou mais culto. Não, sou mais educado, sou mais lido. Não, porque eu sou bonzinho, dou esmola para as velhinhas que atravessam o ceguinho. Aliás, está falando com o próprio cego, né? Atravessar a rua. Não, eu era ruim igual a ti, e fui salvo pela misericórdia de Cristo. E agora eu enxergo, agora eu vejo. Pois vá ao mesmo Salvador, que Ele vai lhe dar a mesma visão. Peça a Ele, peça, implore, peça que Ele vai. Ele morreu para isto. Ninguém estará no inferno que pediu salvação com arrependimento no coração, com o coração contrito, humilde e sincero, derramado diante de Deus, e pedindo: pelo amor que tu tens às pessoas e a tudo que tu criaste, me salva. Eu não sei nem como é que começa a minha ida até Cristo, mas me salva, me ajuda, eu quero crer, quero ser salvo. Não posso imaginar, a Bíblia não me autoriza a achar que vai ter no inferno uma alma que vai reclamar porque está perdido, que vai reclamar. Você ouviu o Evangelho? Ouvi, está no inferno, estou, porque você quis. É sua culpa, o pecador é você. Meu filho morreu numa cruz para lhe salvar. Você ouviu o Evangelho, eu lhe avisei para você pedir. Você fez isso? Não, porque isso, porque minha religião, porque minha mãe me ensinou diferente. Não vai ter alguém que pede e Deus não vai abrir, porque Cristo disse: a quem pede se abrirá, quem busca acha. Então fica aí o desafio. Se você tem falado de Cristo para as pessoas cegas, como você era um dia. E eu quero, antes do versículo 10 encerrar, perguntar sobre a gratidão que você tem mostrado a Deus por isto. Então, antes de Pedro mudar de assunto, ele vai no versículo 10 dizer alguma coisa ainda muito interessante. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro olha para os crentes e os classifica de duas maneiras. Olha, eu vou falar aqui de duas características de vocês, crentes. Primeiro, vocês não eram povo de Deus, agora sois povo de Deus. Já expliquei tudo isso, não vou mais falar nisto, que é questão de raça eleita e tal. Segundo, vocês
não tinham alcançado misericórdia e agora alcançaram. Olha que coisa! Quer dizer que antes de ser salvo em Cristo, eu era uma pessoa que não tinha alcançado misericórdia diante de Deus. Era. E nós podemos dizer isso de qualquer ser humano que não tem a salvação em Cristo. Hoje, é alguém que não alcançou a misericórdia de Deus? É. Interessante esse ângulo aí. Porque é muito comum pessoas sem Cristo dizerem: Deus é muito bom para mim. De fato. Mas essas pessoas, conforme a mesma Bíblia que diz que Deus é bom para todos, a mesma Bíblia diz que pessoas sem Cristo não alcançaram misericórdia de Deus. O que isso quer dizer? É uma contradição da Bíblia? Não. Tudo que já receberam de Deus, as coisas boas que já receberam de Deus, não é nada comparado ao que Ele está disposto a fazer caso cheguem aos pés de Cristo. Vale nada. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre maus e bons. De fato, Ele faz coisas boas até a quem o desobedece. Mas isso não significa que essas pessoas foram alvo da misericórdia plena de Deus, do melhor que Deus tem a oferecer como prova da sua profunda misericórdia. Então, você pode ter um roçadinho, que é um bocado de tempo que não chovia, aí choveu no roçado do seu vizinho, choveu no seu roçado, você não está nem aí para Cristo, nem para Deus, nem coisa nenhuma, e dizer: Deus foi bom comigo porque fez chover na minha rocinha e eu consegui produzir os milhos lá e vendi e deu para alimentar meus filhos durante a seca. Ótimo. Está errado isso? Não. Foi pela bondade de Deus que choveu no roçado dele? Foi. E ele foi alvo da misericórdia plena de Deus, do que Deus tem a dar para ele? Não. Não foi. Mas e a chuva? Aquilo ali foi um presentinho que Deus deu, porque Deus é bom mesmo e faz as coisas boas para todo mundo, mas isso não é nada. Misericórdia mesmo, quem pode dizer que conhece a misericórdia de Deus é só aquele que tornou-se nação santa, propriedade exclusiva de Deus, e aquelas características do crente que eu já expliquei. Então, essa misericórdia da qual Pedro fala aqui é aquele conjunto de fatores que culminam com a salvação, a convicção de pecados, o perdão, a fé, todo esse exercício de Deus na vida de alguém sem Cristo, em que Ele toca o coração, providencia que a pessoa ouça o Evangelho, compunge o coração daquela pessoa, dá fé para aquela pessoa, leva ao arrependimento. Tudo isto é a misericórdia de Deus, a misericórdia salvífica de Deus, que termina com, de fato, a pessoa sendo salva eternamente. Esse pode dizer que conhece a misericórdia de Deus. E olha, um dos grandes problemas da raça humana decaída é exatamente a frieza, o descaso, a dureza, até mesmo a crueldade com que o ser humano trata o ser humano. Tudo bem, é mais fácil ver isso assistindo um filme da Segunda Guerra, a biografia de Hitler, de Stalin, etc., que fizeram por pessoas da mesma raça humana. Mas não se iluda, viu? Não é preciso retroceder 60, 70 anos atrás, ou 200 ou 500, para enxergar malvadeza na raça humana. Não. Basta ler os jornais de hoje, as revistas. E, aliás, o jornal local, aqui, tem muita gente malvada em Fortaleza, tem muita gente malvada no seu bairro, tem muita gente malvada no seu prédio. Está desconfiando onde é que eu vou chegar? Tem muita gente malvada no seu andar, tem muita gente malvada no seu apartamento. Você é malvado, pronto. Eu sou malvado. Nós somos
passíveis de coisas incríveis, absolutamente desumanas, bestiais. Você é capaz, eu sou capaz. Misericórdia é um produto raríssimo nesse mundo em que o príncipe, num sentido pelo menos, é o diabo. Cristo chamou de príncipe deste mundo, Deus deste século. Então nós temos uma oportunidade na nossa vida, nós crentes, de termos conhecido a misericórdia máxima de Deus. Por que eu digo máxima? Porque ela só pode ser exercida depois que Ele mandou o próprio Filho querido do coração dele morrer, para Deus então poder exercer essa misericórdia. Então vejam o peso dessa misericórdia. E você sentiu na pele, na sua própria vida, o tamanho dessa misericórdia de Deus, e ainda se dá o luxo de não ser misericordioso com o vizinho. Melhoramos, eu sei, presume-se que muitos de nós melhoramos com a conversão em Cristo, certamente. Mas, gente, eu acho que ainda é muito, muito distante do que nós poderíamos ser, pelo exemplo que nós temos de Cristo a seguir, e pelo próprio exemplo na nossa vida, da misericórdia que nós tivemos de Deus. E eu quero encerrar então com 2 desafios sobre a consequência de nós termos sido alvos dessa misericórdia. Bem prática. A primeira, viver mais feliz, mais alegre, menos angustiado, com menos peso, porque você foi alvo da misericórdia máxima que Deus pode conceder a uma criatura. Então todos os outros problemas, que são muitos ao nosso redor, ficam pequenos, especialmente porque esta misericórdia foi exatamente traduzida em vida eterna. Então, Paulo disse, as coisas daqui, o peso das coisas aqui são muito pequenos comparados com o peso de glória que nós vamos ter no céu. Então é bom lembrar disso. Ai, que problema grande, eu não sei porque que Deus para essa frase no meio. Sabe por que Deus o quê? Vai reclamar? Não, é só pensar. Inocente. Para com isso. Porque Deus, eu não sei por... Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Um pecador miserável como eu está salvo eternamente. Nada que aconteça comigo vai me arrancar das mãos de Cristo. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por esta misericórdia. Então, isso é motivo para você acordar mais leve, viver mais leve, ir para o médico mais leve, e dormir com dor, mas mais leve, seja como for, mais leve. Não é que se entristeça, não é que nunca chora, não é que sinta. Claro, somos humanos, temos sensibilidade, não somos máquinas nem robôs, mas dando um tom íntimo, mais leve, mais feliz, porque muita felicidade nos aguarda por causa desta misericórdia que Pedro diz aqui: proclamem as misericórdias de Deus, vocês foram transformados em nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, e tal, para isto. Segunda, eu já toquei no ponto e que eu encerro: tenha mais misericórdia com os outros. Aliás, se tem uma coisa que irrita Deus tremendamente, e o Senhor Jesus Cristo deixou isto claro, ele fez até parábolas com isto, o que irrita, algo que irrita muito a Deus, saiba, ou se lembre, é você ser tratado por Ele, Deus, com misericórdia, com carinho, com perdão, e você não tratar o seu próximo da mesma forma. Isso é profundamente grave diante de Deus. Então quero terminar lembrando essas duas coisas: que essa misericórdia de Deus tem um efeito prático na maneira de encararmos essa vida com mais leveza, olhando mais para o futuro, vibrando mais com a misericórdia que Ele teve sobre nós, e tendo misericórdia dos outros porque Ele teve de nós. Quanto a você, amigo sem Cristo ou amiga, pense nestas coisas e corra para os pés dele. Se você desejar
ser salvo, você vai, eu lhe garanto, eu assino embaixo em nome de Cristo. Se você desejar ser salvo, desarmar-se do seu orgulho, dos seus tabus religiosos, da sua prepotência, de condições A, B e C, de religiões antigas, do papai, da mamãe, da vovó que lhe ensinaram diferente. Se você se libertar deste egoísmo humano que atravanca o seu coração, e você chegar diante de Deus despido de humildade, despido, ou seja, humilde, e implorar pela salvação de Cristo, eu assino embaixo, você será salvo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua compaixão, pela tua misericórdia sobre nós pecadores. Muito obrigado. E continua exercendo essa misericórdia sobre nós no dia a dia, que precisamos de ti todos os dias. Muito obrigado por essa plenitude que já recebemos de ti em Cristo. E nos ajuda a ter uma vida mais light, mais leve, mais feliz, mais tranquila mesmo com muitos problemas, mas olhando, puxa, como eu fui alvo de tanta misericórdia, e eu vou para a vida eterna por causa desta misericórdia que Deus expressou por mim em Cristo. Que isso tenha um efeito profundo em nossas vidas, e que tenhamos mais misericórdia com as pessoas ao nosso redor, e salva os que não têm Cristo, pela tua mesma e grande misericórdia. Pedimos em nome dele, Cristo. Amém.